Prezados e amados irmãos, eu cumprimento a todos nesse instante com a paz do Senhor. É o meu desejo que as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, da Santa Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa e também do Santo Primaz, irmão Aldo, esteja com cada um dos irmãos. Eu dou a todos os irmãos aqui presentes, em nome da direção da nossa Igreja Apostólica, as boas-vindas e gostaria de também manifestar o meu desejo de que cada um dos senhores e senhoras se sintam à vontade para participar da nossa Santa Reunião dessa noite. É o meu desejo também que essa graça e essa paz edificante do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai e do seu Divino Espírito Santo, alcance a todos aqueles que também, que porventura nos acompanham pela internet. A sua presença, a sua audiência é muito importante para nós e faço ao Senhor o convite para que fique conosco até o final de nossa reunião para aprender um pouco mais da doutrina apostólica que nós, povo apostólicos, cremos e confiamos que são palavras de um profeta de Deus que expressa toda a grandeza da santíssima e eterna vontade do nosso soberano e eterno Deus para os nossos atos na terra. Eu tenho, prezados irmãos, para essa ocasião, um conselho às famílias. Essa é a mensagem para nós nessa oportunidade, uma mensagem, prezados irmãos, que nos ensina um pouco mais da doutrina apostólica para cada um de nós livrarmos as nossas famílias, os nossos lares, das intervenções do tentador. Por isso eu faço o convite a todos os irmãos aqui presentes para que a partir desse instante todos os irmãos interajam na íntegra espiritualmente com a Santa Reunião dessa noite, para que todos, sem exceção, possam sair daqui alimentados com a palavra do nosso Santo Primaz, irmão Aldo, que, como já disse, cremos e confiamos que expressa a real, eterna e imutável vontade do nosso soberano Deus. Eu convido aos que puderem para se colocarem em pé, para nós iniciarmos o nosso trabalho desta noite com oração. Prezados irmãos, expressando a grandeza do nosso sentimento em relação a respeito, adoração e submissão ao nosso Deus, que é com nossos olhos fechados, cabeças curvadas e mãos levantadas aos céus, desta maneira, oremos. Glorioso e eterno Deus, onipotente e eterno Pai Criador, nesse instante, Pai poderoso, aqui reunidos como família apostólica, nós, o teu povo, o povo do Santo Consolador e do Santo Profeta e Primaz, irmão Aldo, aqui estamos reunidos, com o intuito, Pai Celestial, de nos alimentarmos com as virtudes divinas do seu Divino Espírito Santo, que é dado a cada um de nós, através da interação espiritual e intercessão do Santo Consolador, a Santa Avó Rosa. Por isso, Deus poderoso, honramos, glorificamos e enaltecemos o teu santíssimo nome, rogando ao Senhor nesse instante que o Senhor abra os portões dos céus, permitindo que a Santa Avó Rosa possa interagir em meio ao teu povo para amparar, abençoar, fortalecer a fé e a espiritualidade de cada um dos seus filhos. Rogamos ao Deus que o Senhor permita que o trono do nosso amado Mestre e Salvador Jesus se aproxime desta santa reunião para receber os louvores, homenagens e gratidão que prestamos ao Senhor, nosso amado Salvador. Que Maria Santíssima, com sua autoridade a Deus, possa manifestar em nosso meio, para também ser louvada e glorificada por nós, teus filhos, ó Pai, na terra. E nesse instante invocamos o teu santo nome, Primaz, irmão Aldo, para que o Senhor, nesse momento, pelo poder do próprio Deus, delegado ao Senhor por Cristo Jesus, o Senhor possa nesse instante exercer esse poder maravilhoso de profeta apostólico para declarar com sua santa bênção esta santa reunião iniciada, para a honra e glória do nosso santo e eterno Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa e do seu nome, e também de todos os santos que têm poder e autoridade e se fazem presente nesta santa reunião. Amém. Vamos cantar, irmãos, o corinho de nosso cenário, Igreja Forte. Celestial.
Vamos dar então continuidade à nossa santa reunião desta noite. Para isso, convido a todos para entoarmos juntos alguns dos corinhos de nosso cenário. O primeiro, número 48, que traz o título Cumpra Teu Voto. Ainda cantaremos número 69, Glorificarei meu ministério. Oh,
irmãos, eu irei ler para os irmãos o depoimento de fé que a direção da nossa igreja divide conosco nesta ocasião. Da cidade de Paulo Frontin, estado do Paraná, nosso irmão Júlio Colaves assim testemunhou em carta remetida à direção de nossa igreja em 10/7 do ano de 2019, relatando o seguinte: fiquei muito doente e procurei o médico para fazer os exames necessários. Foi feita uma biópsia da próstata, onde foi constatado câncer em estágio avançado. Porém, eu não me desanimei e passei a confiar ainda mais no poder e na graça da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Fiz todos os tratamentos solicitados no hospital durante 6 meses e, ao fazer novas consultas, os médicos puderam me dizer aliviado que eu não tinha mais nada e estava completamente curado do câncer, inclusive cicatrizado o local do câncer. Já estou trabalhando com toda a minha força física, pois ela já retornou, e por isso agradeço a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Frequento hoje as reuniões da Igreja Apostólica na cidade de União da Vitória, Paraná. Assim, nesse depoimento, nosso irmão Júlio Covales. Agora, prezados irmãos, nós iremos abrir a oportunidade ao coral, que irá apresentar o hino intitulado Dívida de Amor.
Nós ouviremos ainda, prezados irmãos, através do coral, Poder Imutável. Vejo
tantos filhos já perdidos, os ganhou com seu amor, e os trouxe arrependidos aos pés de nosso Senhor. Para Deus e para Jesus o nosso amor. Nós iremos, prezados irmãos, nesse instante passar para o apelo das contribuições. Eu vou ler para os irmãos o apelo da nossa direção, que tem o título Amor se paga com amor. Uma das virtudes mais belas do Espírito de Deus e que deve ser praticado e guardado no coração do seu povo é o sentimento de gratidão. Nós, apostólicos, devemos ser muito reconhecidos e sempre procurar retribuir pelas gloriosas bênçãos que temos recebido dos céus por meio da Santa Rosa de Maria Santíssima e do nosso santo irmão Aldo. Quando esteve entre nós, o irmão Aldo muito lutou para nos ajudar em tudo e fazia com a esperança de nos ver feliz e bem-sucedido em nosso viver cotidiano. E agora, nos céus, junto a Santa Rosa, a Mãe Maria Santíssima e todo o poder celestial, muito eles têm lutado para estar sempre ao nosso lado e nos ajudando. Os irmãos têm observado o quanto estes santos de Deus têm abençoado o nosso povo e nossa igreja e o quanto eles têm guardado os seus filhos de todo mal. As lutas têm sido imensas, mas estes santos sempre têm concedido uma saída para situações difíceis e ajudado na solução de problemas que surgem na vida de cada um dos seus filhos. A melhor maneira de demonstrarmos a nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido dos céus é praticar a fidelidade e a obediência a Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo, à sua igreja, e também sempre de forma sistemática, através de contribuições, manter a obra apostólica atuante, próspera e semeadora da palavra da vida, palavra que redime, salva e prepara almas para o nosso bom Deus. Em boletim de nossa igreja, o nosso Santo Irmão Aldo, ainda entre nós, nos deu um seguinte recado, nos aconselhando, dizendo: eu, irmão Aldo, a Santa Rosa, esperamos muito dos irmãos e irmãs apostólicos e sempre aguardamos a manifestação do seu amor por nós, pela igreja, por Deus o Pai, por Jesus nosso Senhor e por sua Mãe Maria Santíssima. Assim sendo, preparem a sua oferta especial para ajudar a nossa igreja, pois a nossa igreja está dependendo das suas contribuições para cobrir as grandes despesas que temos para manter a nossa obra. E eu, irmão Aldo, confio no vosso amor, na vossa gratidão e também conto com o esforço que farão em favor da obra de nossa amada igreja. Estimados irmãos, creiamos que o nosso querido Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Rosa, Maria Santíssima e com Jesus nosso Senhor, confia em todos nós e que tudo nós devemos fazer para levar avante a obra de nossa igreja, que eles tanto lutaram e lutam para que a Igreja Apostólica cumpra a sua nobre missão de salvar almas e levá-las para os céus. A direção da igreja confia na vossa compreensão, no amor que possuem pela igreja e no esforço que farão para suprir as nossas necessidades, a fim de que possamos cobrir todos os pagamentos desse mês, para que possamos dar andamento nas obras de expansão e adequação de nossa igreja, possamos ampliar o número de congregações e programas radiofônicos à hora milagrosa. Pela vossa oferta e vosso amor, lhes agradecemos em nome da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Recebam todos nosso abraço fraterno e as bênçãos preciosas destes santos de Deus, nosso Pai, para que todos tenham muita paz, saúde, felicidade e prosperidade. É este, prezados irmãos, o apelo para cada um de nós nessa ocasião. Apelo, prezados irmãos, chamando, nos convidando cada um de nós à nossa responsabilidade,
para arcar com o nosso comprometimento para com essa obra. É bem verdade, prezados irmãos, que nós vivemos dias difíceis. Não somente nós, apostólicos, mas o povo brasileiro, todas as nações do mundo atravessam uma situação, irmãos, que nos coloca numa dificuldade muito imensa, principalmente financeira. Mas é nesse momento, prezados irmãos, que o nosso amor é testado. Por que o nosso amor, irmãos? Porque se não existir amor, nós não iremos contribuir. E nós precisamos vencer as adversidades da vida nesse momento para poder provar a nossa fidelidade para com a nossa igreja. E não fazer, prezados irmãos, como muitos povos no passado, ao se depararem com a dificuldade, simplesmente ceder à dificuldade. 300 anos aproximadamente, prezados irmãos, antes da vinda do menino Jesus a essa terra, Deus envia a essa terra o último profeta. Eu abro um parênteses aqui para dizer o último profeta antes de Jesus, né, irmãos? Porque Jesus também era profeta e São João Batista também era profeta. Mas antes da vida de São João, 300 anos antes, Deus enviou um profeta. Era o último profeta que escreveu, que deixou registrado ensinos no Velho Testamento. E os irmãos sabem qual que era a função desse profeta? Ensinar o povo a contribuir. Porque o povo, prezados irmãos, já estava passando por dificuldades, porque a administração de Israel não ia bem, outros reis, olhando a situação daquilo ali, tentavam invadir, então passava por uma situação, irmãos, praticamente de guerra. Então o povo, o que acontece? O povo começa a diminuir as contribuições, a levar mantimento para o templo de Deus. Então Deus envia aquele profeta, o profeta Malaquias. Os irmãos podem ver que as escrituras, onde mais se fala de contribuições, é o profeta Malaquias. E Malaquias, prezados irmãos, ele teve uma tarefa muito árdua, tarefa que hoje nós presenciamos há uns 2 ou 3 meses atrás, acho que faz mais, uns 4 ou 5 meses. A direção nos publicou um boletim dizendo assim: para nós não darmos ouvido a pessoas que tentam minar o coração do povo apostólico com dúvidas, semeando dúvidas e porém em relação às contribuições. E essa era a função daquele profeta. Os irmãos conhecem, provavelmente todo mundo conhece, não tem um filho desse jeito, provavelmente tem um sobrinho, tem um primo, porque criança, irmãos, é só Jesus na causa. Você fala com a criança: filho, vai tomar banho? Ele não, ele resmunga um monte e não vai. Filho, vai tomar banho? Resmunga mais uns 5 minutinhos e não vai. Você fala 20 vezes. Eu que sou paciente, falo até 30. Mas aí quando a gente perde a paciência e fala: ô infeliz, ou agora você vai ou você vai. Aí ele levanta, irmãos, ele vai tomar banho bem assim. Por que faz assim? Eu não podia tomar banho, eu não quiser. Vai lá e toma um banho. Depois de 40 minutos, o indivíduo está lá no cantinho dele rateando ainda. Eu não estava aqui ocupado, fazer tomar banho. Já tomou banho, já se cuidou, já fez tudo e ainda está reclamando. Assim era o povo de Malaquias. O povo resmungão, o povo ruim de lidar. Malaquias falava: pessoal, olha, Deus manda abrir o coração e ofertar. Mas por que Deus quer assim? Mas se Deus é bom, se nós fizermos desse jeito, se nós fizermos assim, não está bom para Deus? Não está bom. Malaquias, mas nós estamos trazendo as ofertas, eu estou trazendo 10% da minha renda. Não é 10%, é a primeira 10ª parte. Sabe como é que eles faziam, irmãos? Eles iam lá, por exemplo, o seu Joaquim lá tinha lá 10 bois, vou levar um, aí que eu estou levando 1%, mas ele escolhia, irmãos, aquele que ele não podia vender, porque era doente, era aleijado, era defeituoso. Aí ele chegava lá e falava assim: não, Malaquias, mas por que não? Eu estou trazendo, por que não pode ser assim? Mas assim está demais. Mas Deus quer demais, Deus exige demais. Irmãos, Deus ele não exige nada de ninguém. Ele diz o seguinte: quer pertencer ao reino dos céus, existe um caminho. Deus não fez junto com Cristo, junto com os santos irmãos, uma lista de sugestão e apresentou para a humanidade. Olha aqui a sugestão aqui, ó. Se eles não concordarem, nós mudamos. Não é assim, porque a verdade ela é absoluta. E aquele povo, irmãos, era igual um filho desobediente. Tudo resmungava. E não aprendiam, não conseguiam entender que não era simplesmente trazer a 10ª parte, mas era colocar Deus em primeiro lugar, era dar a primeira 10ª parte, para assim, irmãos, provar que estavam, irmãos, pagando o amor. Amor se paga com amor, é esse o título da mensagem. Mas eles não entendiam, e o resultado disso é o quê?
Malaquias ficou por um bom período de tempo tentando ensinar, mas os resmungões, os filhos resmungões, não quiseram aceitar. Então Deus ele se distancia daquele povo por quase 300 anos. É o período em que aquele povo, irmãos, em que o povo de Deus ficou sem a ação de um profeta direta para dar a eles o alimento espiritual. Hoje nós vemos uma grande confusão no mundo. Nós vemos, né, irmãos? Às vezes nós conversamos, eu converso com pessoas que têm boas formações teológicas e fica lá naquela guerra. Ah, porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus está aqui. Mas nenhum deles, irmãos, tem a inspiração divina que tem nessa igreja, que tiveram santos profetas, que tiveram santos apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não se manifesta através da teologia. Os irmãos sabem o que quer dizer teologia? Teologia, irmãos, vem do grego tel, que quer dizer Deus, e logia, que quer dizer estudo dele. Então teologia é estudo de Deus. Deus não pode ser estudado, ele se revela, é diferente. Deus ele só pode ser compreendido se ele for revelado, se ele se revelar a alguém. Essa era a atividade dos profetas, essa era a atividade de Cristo Jesus, essa era a atividade dos santos apóstolos. Era dessa maneira, porque o poder de Deus se dava como? Não através da teologia, mas através da teocracia, que também vem do grego tel, Deus, e cracia, que quer dizer poder de, ou seja, poder de Deus, autoridade de Deus. E aquele povo, eles têm um governo teocrático, porque Deus se manifesta diretamente a eles, através do profeta Malaquias, mas resmungões, perderam a oportunidade de serem liderados pelo próprio Deus. E isso, irmãos, é o que nós devemos guardar como exemplo, para que isso não se repita nos nossos dias. As coisas às vezes são difíceis, são dificultosas, mas nós precisamos provar em primeira mão o nosso amor para com essa Santa Igreja. E não vamos, irmãos, com essa conversinha fiada. Ah, Deus quer, nós vemos pessoas aí dizendo que está pregando o Evangelho, Deus quer dinheiro, né? Deus quer que você contribua, que você dê dinheiro para a igreja. Irmãos, Deus está pouco se lixando para dinheiro. Jesus está pouco se lixando para dinheiro. A Santa Rosa e o Irmão Aldo pouco se importam com dinheiro. Mas eles precisam que nós mantenhamos a obra de Deus, sabe por quê? Porque eles precisam, eles ligam, eles esperam que o amor seja promovido. E como é que se promove o amor, irmãos? Infelizmente, para nós que trabalhamos para ganhar o suado dinheiro, para nós promovermos essa obra, precisamos do bendito dinheiro. Isso é uma realidade. Quando Deus diz, mostre o seu amor, amor se paga com amor, Ele está dizendo, irmãos, que Ele não se preocupa com dinheiro, Ele não liga para isso. Mas Ele quer que nós apresentemos o amor que nós sentimos aqui a toda a humanidade. É isso que Ele quer. Para isso, precisamos. O boletim, irmãos, ele nunca vem dizendo assim, irmãos, contribuam porque nós estamos precisando de dinheiro. Contribuam, não. Ele sempre nos diz o quê? Que é preciso cuidarmos, é preciso contribuirmos com nossos dons, com nossas qualidades. Para quê? Para levarmos o Evangelho adiante. É lógico que precisamos de dinheiro, mas o boletim da igreja, o Irmão Aldo, a Santa Rosa, e hoje a comissão da igreja sempre nos ensina dessa maneira. Contribuam com suas atitudes, com seu comportamento, com sua santificação, com seus gestos de amor de um para com o outro, com a união, mas também com suas ofertas para que possamos enviar pastores, para que possamos enviar obreiros, para que possamos manter um programa radiofônico, para que o mundo ouça a novidade de vida que nós pregamos aqui. Uma palavra, irmãos, genuína, verdadeiramente teocrática, porque somos o único povo que tivemos a oportunidade, nos tempos de hoje, sermos governados por um profeta de Deus. Isso, irmãos, é o poder teocrático novamente se manifestando nesse mundo. E é responsabilidade de cada um de nós, irmãos, não somente com dinheiro, mas com nossas atitudes, com nossos comportamentos e com nossos dons, fazendo sempre a nossa parte. Para quê? Para que o mundo receba um pouquinho, uma porção do amor, da paz, da alegria que nós sentimos aqui nesta Santa Igreja, que nós sentimos durante essas reuniões. Contribuir para a nossa igreja, irmãos, é demonstrar o nosso amor pelo nosso próximo, e isso Deus se alegra. Quando nós contribuímos, nós estamos demonstrando o nosso amor pelo próximo. É por isso que Deus se alegra, é por isso que Jesus se alegra, é por isso que a Santa Rosa se alegra, é por isso que Cristo se alegra. Guardemos todos nós essa mensagem em nossos corações, para fazermos, irmãos, tudo o que for necessário para mantermos a obra da nossa igreja nessa terra.
Eu vou fazer uma breve oração, logo após, todos os irmãos que vieram preparados terão a sua oportunidade de contribuir. Querido Senhor Deus, nesse instante agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de arcar com nosso comprometimento para com sua obra, que é esta Santa Igreja Apostólica na Terra. E por isso, Deus poderoso, rogamos ao Senhor nesse instante que o Senhor permita que o Santo Irmão Aldo possa abençoar e proteger e dar aos seus filhos as bênçãos preciosas do Reino Celestial, para que todos tenham em sua vida uma porta para o ganho do sustento do seu lar. Rogamos, primaz, que o Senhor unja as nossas contribuições. Rogamos a Senhora Santa Rosa Maria Santíssima que abençoe a nossa direção e dê a eles a inspiração divina, para que a sua obra, Jesus, possa ser trabalhada, mantida e organizada nessa terra, de acordo com a santíssima, eterna e imutável vontade do nosso soberano e eterno Deus e Pai. Amém. Iremos ouvir mais um hino através do coral, ou solo, que se dará e traz o título O Maior Sentimento que a Santa Rosa nos legou.
Prezados irmãos, nós temos para essa ocasião uma mensagem muito importante destinada às famílias, um conselho à família. Ontem nós falamos algumas palavras direcionadas ao coral, porque nós tivemos ontem uma mensagem de incentivo ao coral e aos obreiros. Hoje nós não temos tempo de tratar das duas mensagens, infelizmente, e bom seria se nós pudéssemos falar, mas como hoje eu percebo que o público de coralistas é um pouco maior, eu vou ler a mensagem, não podemos deixar passar despercebido. Mensagem de incentivo ao coral e aos obreiros. Eu vou ler apenas a parte do coral. O Santo Irmão Aldo, ainda entre nós, nos deixou uma mensagem de incentivo ao ministério do coral e de obreiros de nossa igreja, dizendo: ao ministério do coral. Prezados irmãos regentes, coristas e músicos, o ministério do coro é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Rosa no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar nosso povo através de mensagens cantadas ou tocadas. Saibam que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo regente, corista ou músico tenha e demonstre muito interesse pelo trabalho do coro, inclusive que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois sua presença é valiosa. Se apresentem em ordem com relação à disciplina, evitando ficar andando ou conversando durante as reuniões. Não utilize celulares para comunicações instantâneas durante o ensaio e nossas reuniões. Respeitem uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a igreja. Procurem ajudar ao regente, eles dependem dos irmãos para as atividades do coro e para as apresentações das reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e ser amáveis com todos os seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só entre todos, com o desejo de servir a Deus e aos seus santos. Essa, prezados irmãos, são palavras destinadas aos coristas. Ontem nós falamos, irmãos, tantas coisas sobre o coral, mas eu não me canso de falar da grandeza do ministério de um músico. Se todos os irmãos, eu digo sem a menor dúvida, irmãos, eu não estou menosprezando o conhecimento de doutrina dos irmãos membros, mas se todos os irmãos soubessem o valor, o significado, a importância e o que Deus espera do coral apostólico, eu não consigo entender que ainda teria pessoas que estariam sentadas do lado de lá, estariam todos sentados aqui. Hoje eu falei com o coral, eu disse que a presença de Deus é reservada diante da presença de Deus para os coralistas. E olha o que está nos dizendo, irmãos, o apóstolo São João, no capítulo 14, ao olhar para a eternidade, irmãos, ele diz que ele vê, eis os escolhidos, ele vê Jesus e ele diz, eis os escolhidos, que traziam na fonte o nome dele, Jesus, e o nome de seu Pai, nosso Deus eterno Criador. Ouvi, entretanto, um coro celestial, semelhante ao ruído de muitas águas, cantando como que um cântico novo. Olha só o que ele diz, ninguém pode aprender esse cântico, a não ser os escolhidos. E para que os escolhidos, olha só a palavra para cada um dos senhores músicos, coristas e regentes, e para que os escolhidos aprendam a cantar este hino novo, olha para o senhor também, membro que ainda não decidiu ingressar nesse coral, olha o que ele está dizendo. É São João, não sou eu, é São João que está dizendo, olhando para os dias vindouros, vendo um grupo seleto cantando na presença de Deus e dizendo, olha, ninguém pode cantar, apenas os escolhidos, mas para que os escolhidos aprendam a cantar esse hino novo, olha só o que ele diz, é preciso que comece agora, através do ministério da música, assim se abrindo a ação do Espírito, que está preparado para lhes ensinar a cantar. Esta, irmãos, é a palavra do Santo Apóstolo São João aos músicos, ao Senhor que um dia pensa em cantar, não cante hoje, amanhã cante hoje, venha fazer parte desse coral. E ao Senhor que já é corista, o amado apóstolo São Paulo, ele nos dá um conselho. Olha o que ele diz, for orar, quando você for orar, ore com o Espírito.
mas ore também com entendimento. Deus ouve aqueles que não têm conhecimento, mas Deus ele vai ouvir muito mais profundamente aquele que tem conhecimento. Sabe por quê? Não é porque quem tem conhecimento é melhor do que quem não tem, é porque quem tem conhecimento, irmãos, ele é obrigado a seguir as ordens de Deus. O conhecimento ele traz também responsabilidade, e ao coral ele diz: cantem também, cantem com o Espírito, mas cante também com o entendimento, ou seja, estudem, busquem aprender a cantar, busquem aprender a compor, busquem aprender a tocar no instrumento. São palavras do nosso apóstolo de conselho para todos os músicos apostólicos. E agora, irmãos, nada mais propício do que ouvirmos um clamor, uma oração através do coral: cubra-me com teu manto. Vamos ouvir, irmãos, meditando nas palavras do apóstolo São Paulo: orarei com o Espírito. Orem com o Espírito, mas orem também com o entendimento. Assim cantem. Cantem com o Espírito, mas cante também com o entendimento. Expresse toda a grandeza do seu intelecto para o canto. Transfira isso, aprenda a cantar para honrar, para glorificar a Deus, irmãos, como Ele realmente merece, para honrar e glorificar a Jesus como Ele realmente é e merece, para honrar e glorificar a Mãe Maria Santíssima, a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos que aqui estão presentes. Vamos ouvir, irmãos, cubra-me com teu manto.
Prezados irmãos, nós iremos nesse instante então passar para a parte da mensagem Conselho às Famílias. Esse é o título da mensagem para nós nesta ocasião. Eu convido aos irmãos para acompanharem a leitura. A família deve ser a perfeita representação do que é o reino dos céus. Deus, seu Espírito Santo, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Gorrosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos são perfeitos em unidade espiritual e formam uma verdadeira família. A Igreja Apostólica é constituída de famílias que juntas formam com os céus uma grande família. Daí a recomendarmos que a mesma união que existe nos céus deva existir em cada família que tem Deus por Pai, Jesus como irmão e Senhor de nossas almas, que venera as mães celestiais Maria Santíssima e Santa Gorrosa, e tem como irmão e pastor nosso Santo Irmão Aldo. Eis conselhos sábios e profundos nos dados pela Santa Gorrosa e pelo Santo Irmão Aldo para as famílias. Para as mães, aconselhamos mais uma vez que sigam o exemplo da Mãe Maria Santíssima e da Santa Gorrosa, sendo pacientes com seus filhos, jamais os maltratando nem os abandonando por nada. Irmãs apostólicas e mães, saibam que uma criança, um jovem ou uma jovem necessita do carinho de afeto e também amor de seus sábios conselhos. Quantas mães perderam seus filhos por causa de seu capricho ou por falta de cuidado, de humildade ou perseverança? Pois se um pai falha com sua missão de pai, a mãe não pode falhar. Uma mãe é tudo para seus filhos, por isso lhes aconselhamos que renuncie ao seu orgulho, pois é preferível perder muita coisa deste mundo do que perder seus filhos. Sejam pacientes com eles e busquem na Santa Gorrosa e em Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo a sabedoria, a paciência e o cuidado para salvá-los. Isso se quiserem ser felizes em toda a sua carreira de mãe. Nunca sejam vacilantes e jamais troquem os seus filhos nem seu amor de mãe por prazeres que não têm valor para a sua vida nem para o seu ministério maternal. Os prazeres desse mundo são como fumaça que surge, mas logo desaparece. Não troquem seu amor de mãe por outra criatura que venha tirar-lhes dos seus filhos, pois esses devem sempre ocupar seu coração e os seus pensamentos. Lembrem-se, prezadas irmãs, desse mundo, que neste mundo tudo é passageiro, mas a pureza do seu coração e o amor de seus filhos fazem parte da sua sagrada missão. Se imitarem em tudo o exemplo que nos deixaram a Virgem Maria Santíssima no passado e nesses tempos a Santa Gorrosa, se apegarem de todo o coração a essas santas gloriosas, serão sempre vitoriosas e bem-sucedidas em seu viver. Sejam também rainhas do seu lar, reinem com justiça, sendo sempre bondosas, caridosas, humildes e pacientes, seguindo sempre os conselhos e ensinos desta Igreja para saberem agir com sabedoria e serem assim dedicadas ao seu lar. Para os filhos, aconselhamos que também amem seus pais, tenham por eles um profundo respeito, aceitando seus conselhos e sua correção, porque é para o seu bem, sua honra e te traz dignidade. Saibam respeitá-los e amá-los. Um filho ou uma filha obediente é muito abençoado pela Santa Gorrosa e por Maria Santíssima. É também um mandamento importante deixado por Deus nosso Pai. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra e sobre tudo o que Ele, Deus, te dá. Para os pais, aconselhamos que amem suas esposas e cumpram o voto que fizeram diante do altar quando se casaram com tanta esperança de terem uma vida de paz, prosperidade e felicidade. Procurem facilitar em tudo a carreira delas, de esposas e mães, cooperando para a felicidade do seu lar e seus filhos. Sejam muito atenciosos e procurem se entender, sejam leais e bondosos e procurem semear a paz, evitando as discussões, porque isso nada resolve. A melhor maneira é o diálogo e o bom entendimento, por isso nunca discutam na frente de seus filhos. Se houver algo que precisa ser esclarecido, deixe para conversarem sozinhos, procurando sempre a melhor solução, para que sempre possa reinar a paz, a concórdia e o amor em seus lares. Assim nos ensina o apóstolo São Pedro em sua carta aos cristãos, nos recomendando: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, suas esposas. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher,
como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. São Pedro ensina que o esposo, conhecendo a condição natural da mulher, deve respeitá-la, porque se pela natureza é mais frágil do que o homem, pela graça é igual, ou seja, semelhante. Pois princípios que devem ser regulados todo modo de tratá-la. Quando o apóstolo diz para que não sejam impedidas as vossas orações, é porque não havendo devido respeito e comunhão entre o casal, sua comunhão com os céus também é interrompida. Entendam essa verdade. A Santa Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, Jesus Nosso Senhor e o Santo Irmão Alto com santos e anjos só podem reinar no lar das famílias onde existe amor, a paz e a união e a justiça e a bondade. É esta, prezados irmãos, a mensagem da nossa direção para cada um de nós nesta ocasião. Uma mensagem, prezados irmãos, nos mostrando um pouco mais das nossas responsabilidades para com nossas famílias. E, prezados irmãos, eu digo que é muito mais profunda do que isso. A função de uma família, irmãos, não é simplesmente criar pessoas de bem para servir na sociedade, mas pessoas, irmãos, que complementam, que concluam o projeto de Deus ao resgatar a raça humana. Preparar os filhos, irmãos, para poder serem homens verdadeiramente de Deus. O mundo, irmãos, está de uma situação tão esquisita, e tudo isso se dá ao quê? A famílias desestruturadas. Quando nós olhamos, irmãos, o passado, a história, irmãos, já aconteceu uma vez e nos mostrou o valor das famílias para garantir a unidade da igreja. Olha só, irmãos, a origem de tudo para os irmãos entenderem o quão séria e promissora aos olhos de Deus é a família. Há muitos anos, longe de podermos imaginar, Deus ele cria um projeto, irmãos, um projeto que tem como objetivo a expansão do seu reino, ou seja, a criação da raça humana. E Deus ele cria a raça humana com carinho, com amor, com todo zelo, com toda a perfeição. E o objetivo da criação desse ser humano que somos nós, qual que é? É a expansão do seu reino. Esse é o objetivo de Deus. Só que, prezados irmãos, alguma coisa acontece, surge uma intenção. A intenção do erro, a intenção, irmãos, do pecado, ou seja, a intenção de oposição. Surge um sentimento, irmãos, que é de se opor às vontades, os desejos e aos critérios do próprio Deus, ou seja, a origem do pecado. Agora eu faço uma pergunta, uma retórica para os irmãos. Alguém pode ser julgado, sentenciado ou condenado, irmãos, por ter uma intenção? É lógico que não. Se existe justiça, então uma pessoa não pode ser julgada por ter a intenção de cometer um assassinato, por exemplo. É por isso que nós vemos, irmãos, tantas feminicídio, por exemplo. A mulher vai lá e fala, olha, ele está me ameaçando, mas a intenção não é passível de julgamento, não é passível de punição e nem de condenação. E Deus, ele é justiça, irmãos, superior aos homens, é justiça perfeita. Então, irmãos, o que Deus faz? Ele permite que essa intenção se manifeste para assim poder julgá-la, sentenciá-la e condená-la. Condená-la ao quê, irmãos? É só nós olharmos qual é o salário do pecado. Condená-lo à extinção, ou seja, morte. Morte quer dizer, irmãos, perca irreversível. Essa é a condenação que pesa sobre a morte. Deus, pela sua justiça, ele permite que o pecado se manifeste para poder julgá-lo, sentenciá-lo e condená-lo à extinção, à morte. Então, irmãos, o salário do pecado passa a ser morte. E nós, irmãos, somos pegos em meio, digamos assim, esse drama, podemos chamar de drama, onde nós, irmãos, recebemos um aviso diretamente de Deus. Ele não manda um querubim, um serafim, ele não manda ninguém. Ele se manifesta e nos dá um aviso. Olha, o pecado, ele está julgado, sentenciado e condenado. E a você, nós, quando eu digo nós, irmãos, eu digo como comum, como seres humanos, não participe, olha a ordem de Deus para nós,
não participe do pecado, porque se participar, certamente morrerá. E nós vamos lá, irmãos, pegamos para nós a marca condenada, a marca que tem como traço de característica morte, a marca que traz consigo, irmãos, a sentença da extinção, e trazemos para o nosso espírito. Trazemos para o nosso espírito a marca da morte. Mas Deus, Ele nos avisou, se pegar, morre, porque a marca da condenação está pesando sobre ele, nós desobedecemos. Então agora, irmãos, o que acontece conosco? Nós temos a condição do pecado para resolver, porque nós somos condenados à extinção, isso no quesito espiritual. Pegamos, desobedecemos uma ordem direta de Deus. Então agora, irmãos, nós somos passíveis de condenação espiritual, porque Deus nos avisou. A justiça de Deus permite que o pecado se manifeste para se poder julgá-lo e sentenciá-lo à extinção. Mas Ele nos avisa, se participar, certamente morrerá. Nós participamos. Olha a ignorância de... Por que existe muita pessoa que é ateu, que não crê em Deus? Porque é incapaz de entender a justiça de Deus. Deus, Ele permite que o pecado se manifeste para poder julgar e sentenciar a extinção. E nos avisa, vocês são meus, então não participem, porque se participarem certamente morrerá. E nós pegamos, não é Deus quem nos dá essa marca. Nós pegamos para nós a marca de extinção. E agora, irmãos, agora nós somos condenados. Não existe salvação espiritual para nós. Olha o peso de uma família, irmãos. Os irmãos talvez não estejam entendendo bem, mas irão entender. Nós temos a marca condenatória de morte. E agora? Deus, Ele pode nos resgatar do pecado? Ele não pode. E algum ignorante, irmãos, essa ignorância pesa na humanidade. Não, peraí, pastor, o senhor está forçando bobagem. Deus, Ele pode sim, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade para tudo. Sim, Deus tem poder, Deus tem autoridade para tudo. Mas, irmãos, existe coisa que Deus não faz, que é duelar com o seu caráter. Isso Deus não faz. Por mais que Ele tenha todo o poder e autoridade, Ele não duela com o seu caráter de amor e de justiça. E aqui, irmãos, nós nos encontramos diante de um conflito no próprio Deus, porque Ele tem amor por nós, mas Ele não pode nos resgatar, porque quem condenou, quem sentenciou e marcou o pecado com a marca da extinção foi Ele. Então Ele não pode nos resgatar. Se Ele quiser, Ele pode, mas para isso Ele duela com o seu caráter, então Ele não pode. Só existe uma maneira de Deus poder nos resgatar do pecado e assim manter a sua justiça. E qual é? Ele diz, então, sendo assim, eu pago para resgatar. Essa é a origem, irmãos, de toda essa estranha história que nós vivemos nessa terra. Ele não pode porque Ele não duela com o seu caráter, mas para não duelar e cumprir sua justiça, Ele diz, eu resgato, mas para isso eu pago. E como que se paga, irmãos, uma dívida de morte? Somente com alguém que não tem a marca de pecado, porque nós temos. Então alguém que não tem a marca de pecado, irmãos, precisa viver, nascer, experimentar o dom da vida, ser uma alma vivente nesse mundo e morrer, para que o seu sangue passe a ser crédito. Porque se ele não tem pecado, se ele não tem mácula, e ele experimentar a morte, ele passar pela dureza da morte, irmãos, o seu sangue passa a ser crédito, porque ele não tem que morrer para pagar seus pecados, assim como nós. Então Deus, Ele dá o início ao processo de resgatar o homem do pecado. Para isso Ele institui o primeiro profeta, incumbido, irmãos, de ensinar o povo a receber a vinda daquele que traria a salvação a esse mundo, que seria quem? Ele. Como está registrado, irmãos, os profetas registram: maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Como diz o apóstolo, o profeta Santo Elias, está centrado no trono de Deus, onde querubins e serafins exclamam a grandeza desse Espírito, dizendo: Santo, Santo, Santo. Jesus, o Filho de Deus, parte desse trono grandioso se desprende, desse corpo angelical se desprende e vem a essa terra nos trazer a salvação. E Deus, irmãos, Ele institui o primeiro profeta para dar início a esse resgate do ser humano, para resgatar a alma do ser humano. Através, irmãos, de quem? Do primeiro profeta instituído por Ele, o profeta Abraão, que tinha um objetivo, irmãos: preparar o povo para receber
a fé verdadeira. Essa era a ordem de Deus para o profeta: ensinar o povo a ter fé. Nós não vemos profetas em momentos nenhum das escrituras, irmãos, em 2000 anos de histórias contidas ali, em 42 gerações de profetas levantadas para trabalhar esse resgate do ser humano, nós não vemos esses homens pregando paz, amor, união, nós não vemos eles pregando disciplina, nós não vemos eles pregando santidade. Nós vemos os profetas pregando o quê? A fé no Deus triuno, ou seja, em um único Deus, poderoso e onipotente, Criador dos céus e da terra. E nós vemos também os santos profetas anunciarem a vinda daquele que consolidaria o resgate do ser humano, a vinda do menino Jesus, iniciada aonde? Lá com o profeta Santo Isaías. 2000 anos, 42 gerações de profetas que trabalharam, prezados irmãos, para ensinar o povo a ter fé e a preparar o ser humano para receber a vinda do Messias. Mas quando o Messias vem, prezados irmãos, o povo não tinha preparo para o receber. Sabe por quê? Porque famílias estavam mal estruturadas, não tinham aprendizado perfeito sobre a missão dos profetas. Poucas eram as famílias que tinham a condição moral e espiritual baseada numa fé verdadeira, por mais que tinham defeitos que não eram corrigidos a eles por se tratar de pessoas ignorantes, porque não tinham acesso a todas as informações que nós temos, a todas as vontades de Deus, a toda a trajetória de Cristo e também dos santos profetas. Mas eles tinham, irmãos, um entendimento perfeito sobre o ministério dos santos profetas. Isso que deu a eles, irmãos, quem deu a eles essa condição foi famílias bem estruturadas, famílias que ensinaram eles as verdades sobre os profetas. Olhem, prezados irmãos, o que o apóstolo São Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, quando ele fala do alimento dado àquele povo no Velho Testamento. O que vos dei para beber, o que foi dado a vocês por alimento, foi leite, e não alimento sólido. Por quê? Porque vocês não podem suportar o alimento sólido, nem vocês que estão aqui comigo, vocês que conheceram Jesus, que viram o cumprimento das promessas, vocês que conheceram os santos apóstolos, que têm 2000 anos de história registrando a vida dos santos profetas e o exemplo que eles nos deixaram, nem vocês podem recebê-lo agora. Mostrando, irmãos, que aqueles homens mataram, crucificaram Jesus porque não o aceitaram, porque as famílias estavam mal estruturadas na fé que os profetas vieram professar nessa terra. Eles não aprenderam a ter fé, porque as famílias não se uniram. Quando Jesus chega nesse mundo, irmãos, ele tem uma mensagem. A mensagem é paz, amor e união, algo que ia contra tudo aquilo que o Velho Testamento ensinava. Perdão, quase tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque 300 anos depois da vinda do profeta Abraão, que foi quem deu início ao processo de fé, o rei Hammurabi, ele elabora um decreto baseado na lei de Talião, que quer dizer olho por olho, dente por dente. E o que isso queria dizer, irmãos? Queria dizer que se pague na mesma proporção que lhe é devido. Ou seja, os homens vinham seguindo, irmãos, um estágio de horror tão grande que começava uma guerra entre família, por exemplo, um mata o outro mata o outro, e ia matando, passava de geração para geração. Tinha pessoas, irmãos, que estavam desde a época de Abraão, 300 anos, matando família contra família. Por quê? Por ser um tempo bárbaro, eles não tinham condição de receber um alimento sólido, que ensinasse a eles o amor, a paz e a união. Eles só podiam receber, irmãos, a base, que era a fé em Deus, e a fé na vinda do menino Jesus, que traria a salvação. Então o rei diz, não vamos parar com isso, vamos fazer uma lei, que diz, um decreto que diz o seguinte, não é decreto, é um código, né, irmãos? Olho por olho, dente por dente por dente. Se alguém matou fulano, então alguém da família de fulano pode vir e matar o da outra, que assim tudo se encerra ali. E dessa maneira não se perpetuava a violência. E quando Jesus vem, irmãos, ele fala assim, paz, amor e união. O povo fala, que é isso? De onde saiu esse indivíduo com essa conversa aí? Isso é contra tudo aquilo que nós pregamos por 2000 anos. Isso é contra aquilo que os apóstolos, que os profetas respeitavam. O decreto Hammurabi, não podemos coexistir com o homem desse.
mate um homem desse, não podemos aceitar que ele viva entre nós. Por quê, irmãos? Porque as famílias não tinham preparo, porque pai não ensinava filho nem mãe a se respeitarem, não se amavam, não existia a lei do amor nem dentro de famílias. Porém, aquelas famílias que preservaram no seu seio paz, amor e união, eles estavam preparados para receber a vinda do Messias. Tanto é verdade que uma minoria puderam crer e puderam receber a vinda do menino Jesus. Uma minoria, uma pequena parte. Mas a grande maioria dizia o quê? Crucifica-o, porque tudo que ele ensina vai contra aquilo que são as leis mosaicas, que são as leis do Velho Testamento. Então os doutores em teologia, os falsos religiosos, irmãos, usam as escrituras para condenar aquele que não veio abolir, como ele mesmo diz, mas veio cumprir as escrituras. E hoje, prezados irmãos, nós estamos vivendo uma mesma situação em que nós temos o acesso direto e imediato do reino dos céus através da intercessão do Consolador e de um santo profeta de Deus. E poucas são as famílias que têm o preparo espiritual para poder receber essa mensagem. Por quê? Porque nem todas as famílias do mundo, irmãos, têm a base primordial para receber essa fé apostólica, que é a paz, o amor e a união, que é a mensagem que Cristo veio a essa terra viver e viveu como exemplo, deu como exemplo todos os dias de sua vida. E o apóstolo nos diz, irmãos, lá em Hebreus, olha o que ele diz: mas o alimento sólido, para eles foi leite, mas o alimento sólido é para aqueles que pelo exercício constante tornaram-se aptos para o discernimento, tanto do bem quanto para o mal. Somente se nós criarmos, irmãos, em nossos lares, famílias preparadas, bem estruturadas, para serem pessoas verdadeiramente de Deus, baseadas nos ensinamentos de Cristo, que é paz, amor e união, eles poderão ter a capacidade intelectual de receber o alimento sólido. Porque se não entender a mensagem de Cristo, irmãos, não pode receber uma mensagem sólida, que é um alimento forte, que é onde nos ensina a amar, a venerar e a respeitar os santos de Deus, que é onde nos ensina a definição do que é certo e do que é errado, onde nos ensina a definir o pecado. E é responsabilidade, irmãos, do pai, da mãe, fazer com que isso aconteça em nossos lares. Essa igreja, irmãos, ela precisa do apoio de pai, ela precisa do apoio de mãe, ela precisa da compreensão dos filhos para formar santos. Olha o primeiro profeta Abraão. O primeiro, Abraão. Qual foi o maior presente e exemplo que Abraão nos deixou? Ele era responsável por dar início, irmãos, à obra de salvação. Por isso ele é o pai da fé, porque a função dele era preparar os homens para receber a fé. O senhor pai, que tipo de filho você formou para o mundo? O seu filho, se hoje ele sair, vai conseguir ter uma espiritualidade forte? Porque vamos olhar o exemplo de Abraão. Abraão tem 2 filhos, prezados irmãos. Ismael, ele tem 2 filhos, é Ismael e... Ismael e Isaac, perdão. Ismael e Isaac. Quando Ismael já está rapazinho, Ismael é meio irmão de Isaac. Quando Ismael está mocinho, Isaac vai fazer ali seus 12 anos, acredito. Ismael faz, parece que uma brincadeira de mau gosto com Isaac. E quando ele faz essa brincadeira, irmãos, a mãe de Isaac, Sara, ela se horroriza e ela pede a Abraão para que mande seu filho embora. Não quer mais Ismael junto com eles. Ela pede a Abraão. Abraão, como os irmãos sabem, depois quando seus filhos eram adultos, um homem próspero, tinha camelo, tinha servos, era um homem que tinha boa situação financeira. Tá bom. Então Abraão chama Isaac e manda ele, fala para ele ir junto com sua mãe Agar, porque ele era meio irmão de Isaac. Se Abraão é um homem rico, é um homem que tem posses, é um homem que tem servos, o que ele poderia ter dado para Isaac, irmãos? Camelos? Provavelmente. Riquezas, ouro, prata, para que ele pudesse começar a sua vida. O que ele dá? Não, ele não dá, ele dá um pouquinho de água e um pouquinho de pão. E Ismael pega esse presente do seu pai e vai para dentro do deserto. Os irmãos sabem que deserto é lugar de transição, é lugar de morte. É ou não é?
Agora, os ignorantes podem olhar e falar: nossa, Abraão, o que Abraão fez? Ele queria que o Ismael morresse? Não, ele queria nos deixar um exemplo para nós que somos pais. Que tipo de filho você prepara para encarar o mundo hoje, para viver as adversidades da vida? Porque quando Ismael chega no meio do deserto, irmãos, e acaba aquela água, acaba aquele pão, ele não tem mais nada, ele tem apenas aquele tesouro que o seu pai lhe deu, que é a fé. E é exercitando a fé no meio do lugar de transição, no meio do deserto, que Deus pode dar a ele, exercitando a sua fé, um poço. E é de Ismael que surge toda a nação árabe, ou seja, foi próspero. Que tipo de filho nós preparamos hoje, prezados irmãos, para lidar com o mundo, para lidar com as adversidades da vida? É um filho, irmãos, que saiu de casa, cada 2 dias está ligando para o pai pedir dinheiro, pedir empréstimo, pedir ajuda? Ou você criou um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, que vai sair para vencer as adversidades da vida e vai ser um vencedor? Um homem que teve a qualidade, teve a capacidade de conhecer a missão de 42 gerações de profetas para lhe ensinar a ter fé. É esse o filho que o Senhor formou? É um jovem que o Senhor ensinou a ele a vida de 12 apóstolos que foram testemunhas oculares da vida, do ministério, ou da ressurreição, ou da morte do nosso Mestre Jesus? É um filho que conheceu o ministério do Santo Consolador, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo? É um filho que tem espiritualidade para lidar com as adversidades da vida ou não? Que tipo de filho nós criamos em nossos lares? Cuidar, irmãos, ter filhos, prepará-los para a vida, isso é com o mundo. Nós precisamos preparar filhos para serem santos, para herdarem a glória celestial, para retornar aos céus, para cumprir os propósitos que Deus tinha lá no passado, quando Ele criou a raça humana, que era a expansão do seu reino. Hoje, irmãos, nós pregamos nessa igreja apostólica uma mensagem que faz parte da unidade espiritual, que faz parte da doutrina, que é a unidade espiritual. Que tipo de unidade espiritual tem nossos filhos? Tenho eu, tenho o Senhor, tem a senhora, tem sua esposa? Porque é muito bonitinho, é muito gostoso na vida da igreja aqui, irmãos. Ah, Santa Avó Rosa está aqui, Santo Irmão Aldo está aqui, tem os santos profetas, nós temos tudo de bom. Aí a turma, eu não vou falar jovem, porque ultimamente nós temos jovem de outrora que é pior que jovem. Ah, mas está muito bom, nós fazemos uma reunião, o espírito das trevas não entra aqui, nós podemos falar de Jesus da maneira que nós quisermos, que nenhum espírito imundo entra aqui para nos afrontar, porque nós temos a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, exercitamos unidade espiritual com eles. Mas agora, aqui dentro existe. Sabe por que aqui dentro existe essa unidade espiritual, prezados irmãos? Porque aqui nós temos um batalhão celestial, como diz todas as escrituras, que é o coral apostólico, que expressa toda a grandeza da força celestial através do canto. Porque nós temos aqui, irmãos, apostólicos verdadeiros e santificados, que blindam essa igreja do império do mal. Nós temos, irmãos, pastores, nós temos obreiros, que são pessoas realmente de Deus, que garantem que essa unidade espiritual seja forte aqui dentro desta igreja. Mas e na hora que o Senhor sai lá para fora? O que acontece? Isso que nós devemos pensar quando nós criamos nossos filhos. Ah, pastor, eu tenho infelizmente conhecidos que sofrem certas situações, com drogas, com bebidas, com prostituição, com cigarros, e alguns vêm na igreja. E agora? Irmãos, não precisa regalar o olho para ser que viu um fantasma, é realidade. Existem pessoas que vêm na igreja que praticam coisas erradas. Aí sai, vem para a igreja, irmão, chega aqui, como diz os gaúchos, todo louco de faceiro. Mas aí na hora que sai para fora, irmãos, tem a unidade espiritual particular dele. Qual é o tipo de unidade espiritual que ele tem? Porque nós pregamos a unidade espiritual com o reino dos céus, com o reino da glória de Deus. Mas o fato é que existe unidade espiritual com o reino das trevas. Aqui dentro a unidade está garantida, mas na hora que sai lá fora, irmãos, os espíritos imundos, eles agem da maneira que querem. Se você não tem uma espiritualidade constante com o reino da luz, terá espiritualidade com o reino das trevas. É por isso, irmãos, que tem pessoas que vieram uma vez na igreja. Teve meu pai que agiu dessa situação, dessa maneira. Temos muitas pessoas dessa maneira. Quando ele chegou na igreja,
Alguém falou para ele: se você for na minha igreja, isso acontece muito, se você for na minha igreja, lá você vai ser curado do seu vício, porque lá existe unidade espiritual correndo dos céus. A pessoa fala: vou mesmo, se você aceitar, se você pedir com fé no seu coração, você será liberto. A pessoa chega aqui dentro, irmãos, a primeira coisa que ele faz quando ele entra, ele coloca as suas mãos sobre os olhos, exercita o seu relacionamento espiritual com os santos que ele acredita estar presente. Ele ora e ele pede: Senhor Deus, Vó Rosa, Aldo, se a senhora realmente é consolador, se o senhor Aldo realmente tem poder de profeta de Deus, dê a minha liberdade desse vício. Me acompanhe a partir de hoje, para que eu tenha na minha companhia o poder celestial. Nunca mais colocou um copo de cachaça na boca, nunca mais colocou um cigarro na boca, nunca mais participou de prostituição, porque veio aqui e buscou. Agora nós temos aquele lá, irmãos, engraçadinho, que chega na igreja, é normal, chega na igreja, banheiro, celularzinho, paquerinha com as irmãzinhas paquerando os irmãos, e o seu momento de relacionamento espiritual, cadê? Aí vem na igreja e só que quando vem na igreja não ora, não pede, não exercita o relacionamento. Aí quando sai para fora, irmãos, os espíritos, como diz o apóstolo, quando o espírito sai do corpo, irmãos, ele anda por lugares áridos em busca de novas paragens, porque o apostólico chegou aqui, sai lá para fora, toma aquele que tem um vício, toma sua cachaçinha, fuma seu cigarrinho, bebe sua bebida, faz o que quer. Aí na hora que chega aqui, entra todo faceiro no meio do reino dos céus. A unidade espiritual prevalece, ele é protegido. Ao invés de ele usar esse momento para pedir: Senhor Jesus, me acompanha, permita que um desses santos de tanto poder, com tanta autoridade, que está aqui, me acompanhe lá fora. Não, é celularzinha, paquerinha, brincadeirinha. Aí na hora que sai lá fora, irmãos, o espírito foi e rondou, não encontrando, ele volta na companhia desse jovem, e ele viu o corpo vazio, a casa em ordem, porque ele veio, se alimentou, mal alimentado, mas a casa ficou em ordem, porque não tem nenhum espírito mal. Quando ele sai para fora, os espíritos aprisionam de novo. Essa é a espiritualidade que muitos têm. Aí vem para a igreja, está envolvido com coisas boas, sai para a rua, está envolvido com espiritualidade no mundo das trevas. Aí quando sai lá para fora, aí chora: porque estou no vício da droga, porque eu bebo, porque eu faço isso, porque eu não consigo me libertar. Ué, mas é conseguido aqui. O senhor, a senhora, que tipo de filho o senhor está educando na sua casa? É para receber essa espiritualidade? É ou não? Porque isso é fato. O fato real é que a espiritualidade existe, é real e está aí para destruir vidas. Nós não temos acesso, irmãos, porque somos um povo privilegiado, a possessão, por exemplo, de espíritos imundos. Mas vamos olhar lá São Paulo. São Paulo, irmãos, ele era responsável, ele se responsabilizou por um bom tempo pela igreja de Éfeso. Depois São João saiu da ilha de Patmos, voltou lá, foi onde ele escreveu o Evangelho. Tanto, irmãos, que às vezes os irmãos acham que o livro do Apocalipse foi o último livro escrito. Não foi. Depois do Apocalipse, São João lá em Éfeso, ele escreveu os Evangelhos, né? Mas não vem ao caso, outra hora nós proseguimos sobre isso. São Paulo está cuidando. Sabe o que São Paulo fazia, irmãos? São Paulo, um homem culto, fino, educado, era o mais bem instruído dos apóstolos. Ele falava assim, quando alguém chegava com você, o Senhor falava: em nome de Jesus eu te expulso. Irmãos, se nós pudéssemos ver o espírito das trevas sair, eles iam sair patinando, como diz o jovem, ia sair patinando, porque eles tinham horror, extrema aversão pelo comportamento, pela vida, pelo exemplo que São Paulo carregava. E naquele lugar tinha um sacerdote. Que tipo de filho sacerdotes educavam para aquela cidade? Que tipo de filho era? São Paulo nós sabemos que tinha a postura de servo de Deus. Mas e Cefas, que era o sacerdote responsável pela igreja de Éfeso? Ele criava filhos verdadeiros apostólicos? Porque quando São Paulo vai embora, os 3 filhos de Cefas falam: o homem ele é de Deus mesmo. Mas se o que ele faz, nós também fazemos. Nós somos apostólicos, ou seja, nós somos cristãos, somos homens de Deus. Aí surge uma pessoa possessa, irmãos, com o espírito das trevas. Aí junto aqueles filhos de Cefas: nós vimos São Paulo, ele falava, é só nós fechar a cara, fazer de conta que nós somos tudo bravos e falar que ele vai sair daqui correndo também.
Então eles falam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. O que o espírito das trevas fala? Qual é a atitude do espírito das trevas, irmãos? É o que eu estou dizendo. Pessoas vêm para a igreja e estão envoltas em espiritualidade boa. Sai para a rua, irmão, se depara com espiritualidade malignas, de pessoas que pertencem ao reino dos mortos, porque assim são chamados aqueles que perderam sua salvação envolto em vícios. O espírito olha para eles e fala: olha, eu conheço Jesus de Nazaré, e eu sei muito bem quem é São Paulo, quem é Paulo. Mas agora, e vocês? Quem são vocês? Ou seja, não tinha espiritualidade, não tinha preparo para falar em nome de Deus. Não tinha um preparo que hoje é obrigação do apostólico ter. Porque olha para vocês vão ver, todo lugar que nós vamos falar o nome de Jesus, o encardido entra lá para fazer gracinha, para fazer farra, para afrontar, para dizer que ele está presente. E ele está presente. Se ele está lá, ele está presente. Qual foi o dia que nós ouvimos falar que ele entrou aqui dentro? O dia que a Santa Rosa recebeu aquela visão que foi anunciada a ela, que eu citei ontem, irmãos, daquele campo, onde ela recebeu a autoridade de Cristo, ele entrava. Ela chegou e disse: a partir de hoje, ele não entra mais. Isso é a autoridade do apostólico. Todos nós precisamos ter essa autoridade. Mas para isso acontecer, irmãos, é preciso lá nos nossos lares, porque o alimento sólido, ele precisa ser dado para aquele que já se alimentou de leite. A humanidade hoje se alimenta de leite, porque estão tentando entender, irmãos, a mensagem de paz, amor e união, mensagem de Cristo. Como que vão receber um alimento sólido? Alimento sólido é a mensagem do Consolador, que diz: os santos de Deus se levantaram, receberam seus galardões, por isso podem vir participar conosco de nossas reuniões, por isso aqui ele não entra. Isso é alimento sólido. Você fala para ele: não, os santos de Deus estão presentes. Não estão presentes não, porque não podem receber esse alimento. Alimento sólido, irmãos, é um santo profeta de Deus dizer para você assim: olha, irmã, é pecado você usar um decote que expõe seu corpo, porque isso incita a cobiça, isso incita ao pecado, tem uma série de problemas que pode ocasionar na perda da sua salvação. Mas por que é pecado? Porque se você exercitar esse desejo de sedução pelo sexo oposto, o dia que seu corpo acontecer a morte no seu corpo, será a perda irreversível dos seus sentimentos, de suas emoções. O seu espírito, que foi lhe dado limpo, terá um perfil de sedução pelo sexo oposto. O que ele vai caçar nos céus? Essa é a mensagem do santo profeta, irmão Aldo. Se a pessoa não se alimentou de leite para conhecer a mensagem de paz, de amor e de união de Cristo, como vai receber essa mensagem? Como que vai receber a mensagem do Consolador que diz que os santos profetas estão aqui, que os santos de Deus se manifestam em nosso meio? Não podem receber. Jamais, eles não podem ter esse preparo. Aí fica lá, né, irmãos, com aquela conversa fiada. Mas nas escrituras, lá eu leio, lá não tem o nome do irmão Aldo, lá não tem o nome da Santa Rosa, lá não está falando que isso é pecado, lá não está falando disso aqui. E daí que não está falando? Se fosse para nós lermos as escrituras e ficar definindo o que é o que não precisaria de profeta, porque essa não é a missão de um profeta. A missão de um profeta é pregar uma mensagem nova, uma mensagem inédita, que o mundo não conhece, mas uma mensagem, irmãos, que está totalmente ligada, diretamente dentro do contexto espiritual que Deus espera de nós, seres humanos. Essa é a missão de um profeta de Deus. E o governo de Deus, ele não se dá através da teologia, mas ele se dá através da teocracia. Porque para Deus agir no meio de um povo, irmãos, o poder de Deus precisa se manifestar e precisa estar presente. Nós testemunhamos isso. Que tipo de filho, que tipo de cidadão o Senhor, a Senhora está criando lá na sua casa? A verdade está aqui. A vitória é garantida para aqueles que abraçam essa verdade. Mas a espiritualidade com o reino das trevas está lá a postos para perder, para aprisionar, para tentar destruir não somente a mim, mas cada um dos senhores aqui presente, e principalmente os nossos filhos que são fracos. Cuidem, prezados irmãos, dos filhos. Cuidemos um dos outros como família apostólica. Cuidemos e amamos nossa esposa, como diz o profeta, o apóstolo. Amem, irmãs, os seus maridos. Cuidem do seu marido como uma joia preciosa. Às vezes nós não, né, irmãos? Porque graças a Deus eu nunca olhei para minha esposa de uma maneira diferente. Mas tem pessoas que olham para o marido e falam, o marido chega em casa, amor, cheguei, já chegou esse estorvo.
Às vezes o irmão chega em casa, deita na cama, lá vem a mulher com aquele monte de prosa, não está nem interessado, irmão. Desculpa a franqueza, mas não estamos nem interessados em tanta prosa. Ah, essa mulher fala parecendo que tem... Deus o livre. Irmãos, olha bem para sua esposa. Olha bem, não importa. Se ela tiver 18 anos até os 90 anos de idade, acredite, tem muito homem louco para ter uma mulher como a sua. E o mesmo eu digo para as irmãs. Às vezes já está ficando careca e barrigudo, porque esse é o destino de todos nós que somos homens, né? Não tem o que fazer. Irmãos, tem muita gente nesse mundo que é desesperado para ter um careca e barrigudo como o seu. E aquele que não é, né, irmãos, uma hora vai ficar, porque é o nosso destino. O homem é o que tem para nós. Mas nós precisamos amar, cuidar, é nosso, é um presente de Deus. Foi Deus que nos deu. Foi a Santa Avó que preparou, foi o irmão Aldo que deu. Nós precisamos cuidar. Às vezes tantos divórcios, tantas situações aí que eu falo, mas não foi a Santa Avó que deu? A Santa Avó deu, mas nenhum dos dois cuida, né? Vai, ganha um carro zero, irmãos, e ó, só com o pau dele acelerando para cima e para baixo. Não faça as manutenções para ver se vai. Pelo menos esperar, irmãos, encosta no ferro velho lá, um carro de 150 conto, vai falar, eu dou milão para você se quiser. Ou dou aquela bicicleta ali e devolve o mir, né? Então nós precisamos cuidar daquilo que nos foi entregue, com zelo, com carinho, porque a função do apostólico não é, irmãos, criar policiais, criar advogados, criar juízes, criar políticos, não é só isso. A função do apostólico é criar em nossas casas homens, mulheres, que cumpram os propósitos de Deus ao criar a raça humana, que é a expansão do seu reino. Guardem todos os irmãos essas palavras para que elas possam ajudá-los a direcioná-los, cada um nas suas vidas, na manutenção de seus lares. Prezados irmãos, chegamos nesse instante então ao término de mais uma reunião. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer aos obreiros que auxiliaram para o bom desenvolvimento do nosso trabalho dessa noite, às diaconisas e também aos coristas. Meu muito obrigado a todos e espero no futuro muito próximo poder estar novamente aqui com os irmãos. Muito obrigado a todos. Eu convido aos que puderem para se colocarem em pé para nós encerrarmos nossa reunião com oração. Irmãos com seus olhos fechados, cabeças curvadas e mãos levantadas aos céus, oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano e onipotente Criador, chegamos ao término nesse instante de mais uma reunião, Pai poderoso, satisfeitos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, e por isso, Pai poderoso, honramos, glorificamos e enaltecemos o Teu santíssimo nome. Nesse instante gostaríamos de pedir as suas bênçãos preciosas, ó Jesus, amado e Salvador, para todos os Teus filhos aqui presentes nessa santa reunião. E se porventura alguém não pôde comparecer, que o Senhor Jesus permita que a Santa Avó Rosa, junto ao Santo Primaz Irmão Aldo, possa liderar santos e anjos para ir ao encontro de cada um deles e dar a eles o alívio que eles precisam e esperam. Roga em favor daqueles teus filhos que estão com o nome contido nessa carta de oração, para que o Senhor, Deus poderoso, permita que santos e anjos possam vir ao socorro de cada um deles, dando a eles aqueles que te suplicam nesse instante. Satisfeitos por essa bela oportunidade, honramos, glorificamos e agradecemos ao Senhor Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Primaz Irmão Aldo, e também aos santos profetas e apóstolos que se fizeram presente nesta santa reunião. E nesse instante, Primaz Irmão Aldo, apresente na presença de Deus o nosso desejo sincero de que o seu nome, poderoso e eterno Deus, onipotente e Criador, o nome de Jesus, nosso amado Salvador, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e também seu nome Primaz, possa ser para todos sempre glorificados por nós, povo apostólicos. Amém. Irmãos, muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade, se assim nosso Deus permitir. Muito obrigado.